Florescendo em dias difíceis. Queridos, eu considero que dar florescimento, dar frutos em dias difíceis, para mim continua sendo um grande desafio. A gente produzir frutos, a gente produzir alegria, a gente produzir coisas boas, quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão de um jeito diferente daquilo que a gente gostaria que tivesse, continua sendo para mim o meu desafio. Eu acredito que para muita gente que está aqui também. Tem gente que tira de letra, né? Passa o que passar, não está nem aí. Mete o peito, vai para cima e não se preocupa muito, não. E toca o barco e tira de letra todos os problemas. Eu conheço gente que é muito resistente quanto a enfrentar problemas. Conheço pessoas também que se fragilizam muito facilmente quando diante de situações problemáticas. É interessante a gente notar que as pessoas respondem de formas diferentes aos problemas. Uma vez eu estava orando por uma pessoa e aí concluí assim, poxa, mas isso é um problema tão pequeno. Aí o Espírito Santo de Deus me censurou. Ele falou, para você é uma coisa que você acha pequeno, mas para essa pessoa é o problema dela. Então, é o problema. Então é interessante, porque às vezes a gente, quando olha os outros passando dificuldades, a gente tem a tendência de achar, às vezes, que aquele problema não é tão sério assim, mas só a pessoa conhece o que vai no seu coração e cada um conhece a sua estrutura. Então, por isso que tem gente que, às vezes, quando passa por problemas muito grandes, ele não está nem aí. Problema pequeno, problema grande, ele passa por cima e passa do outro lado lá como se nada tivesse acontecido em qualquer instância. Ao passo em que pessoas com problemas pequenos, às vezes, com coisas pequenininhas, elas desestabilizam. O que acontece comigo às vezes? Aí é uma coisa mais pessoal. Tem coisa que é grande que não faz nada comigo. E às vezes tem coisa pequena que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, por que eu estou desse jeito? Por que eu estou triste desse jeito? Já aconteceu com você isso ou não? Né? Você está lá e negócio bobo que acontece, já dá uma quebrada no coração, dá uma desestabilizada. Aí você fala, mas por que eu estou desse jeito? E aí você conclui, né? Deus, pela tua misericórdia, vem e vem depressa, né? O que é que são dias difíceis, afinal de contas? São dias de desesperança. São dias que a gente não consegue enxergar um palmo além do nosso nariz, dos nossos olhos. Sabe aquele dia quando parece que está tudo nebuloso, está tudo escuro? E assim, o sol está instalado lá fora, está brilhando, mas você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Então, esses são dias de desesperança. São dias que a gente se sente mal e, às vezes, as dores da alma, elas tentam nos sucumbir, né? São dias que nós não temos respostas, e é tão ruim quando a gente não tem resposta, principalmente quando a gente está buscando por uma resposta. Às vezes a gente... É assim, é engraçado, a gente tem a resposta de Deus, só que a gente não consegue enxergar. Eu acho que já aconteceu com você também isso, de você estar passando por uma situação e você está pedindo para Deus falar com você. E Deus está falando de formas tão diversificadas, só que o seu coração, por conta do tamanho do seu problema, você não consegue enxergar, você não consegue ver, você não consegue entender que Deus já disse que é com você, que Deus disse que isso vai passar, que Deus disse que isso aqui é apenas um momento da sua vida. Quando a gente está com o nosso coração atribulado, gente, nós precisamos redobrar a nossa atenção quanto ao que Deus está falando, porque muitas vezes Deus já trouxe a resposta, só que a gente está com o coração tão apertado no nosso peito, que nós ficamos insensíveis às respostas do Senhor. Dias difíceis são dias em que nós não encontramos saídas claras para as nossas dificuldades. E aí eu consigo me lembrar de muitas situações da vida que eu não conseguia ver uma saída, mas Deus entrou com a provisão. Amém? Amém. Então eu quero que você guarde uma coisa no seu coração nessa noite. Mesmo que você não esteja enxergando a saída, Deus já entrou com a provisão sobre a sua história, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Guarda isso no fundo do seu coração.
São dias também, os dias difíceis, dias de dor da alma e do espírito. Sabe aquele estado de angústia que você sente, o peito apertado, aí você tenta achar uma resposta e você não consegue ter essa resposta, porque é dor da alma, porque é dor do espírito, você se sente incomodado, às vezes você se sente meio que sufocado. Eu já vivi isso aqui algumas vezes na minha vida, ao longo da jornada, e me lembro de momentos que, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não teria conseguido superar aqueles momentos de dor da alma, de dificuldade. É interessante notar que esse estado, né, em que a gente se encontra por vezes, não tem nada a ver com o que a gente está vivendo. Porque você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida e ser assaltado por um sentimento de angústia, de tristeza. Eu já vivi isso. Está tudo bem, com a família, com a esposa, com a filha, tudo bem com relação à igreja, as coisas fluindo, Deus abençoando, cercado de pessoas maravilhosas, de pessoas incríveis, e assim ainda, você ser invadido por uma tristeza indizível no seu coração. É lógico que a gente precisa prestar atenção a respeito de o porquê é que nos sentimos assim, porque nós podemos nos sentir dessa forma por questões espirituais, são ataques espirituais, e aí você precisa ter discernimento que é um ataque espiritual, por isso você está se sentindo desse jeito, ou simplesmente uma dor da alma que te assaltou o dia, não tem nada a ver com a questão espiritual, mas é uma angústia que bate. E aí eu costumo sempre dizer, você está angustiado? Cai de joelho e pede para Deus te socorrer. Você sabe o porquê é que a angústia veio? Não, não sei. Então clame a Deus, porque Ele vai te mostrar. E pode ser também, gente, algum desajuste hormonal no nosso corpo. Eu lembro que um bom tempo atrás, eu tinha isso quase que uma constante na minha vida. E aí fui para o médico pediu alguns exames, e ele falou, olha, você precisa fazer algumas reposições aqui, de vitaminas, precisa tomar um cuidado aí com a sua tireoide, você precisa tomar cuidado aí com algumas coisas que estão baixas. Vitamina D, que é uma coisa tão importante, você não tem ideia de quanto é importante para a questão da sua imunidade. E aí fiz as reposições, e gente, passou mais de meses, e a coisa tudo redondinha, joia, aquele negócio que eu sentia meio esquisito, passou, foi embora. Então, às vezes, é uma questão de desajuste emocional, às vezes. Emoções, né? As emoções. Eu costumo dizer que as nossas emoções, quando elas tocadas, elas podem nos desestabilizar também. E aí são dificuldades que nós enfrentamos, né? E a gente precisa entender. Então, dias difíceis, eles correspondem a essas questões todas que eu citei. E a pergunta para essa noite é, o que fazer para florescer quando os dias são difíceis? É esse o desafio. Essa é a grande questão. E florescer em dias quando está tudo muito bacana é fácil. Está tudo muito tranquilo, é fácil florescer. Agora, quando o terreno está seco, quando as coisas estão complicadas em nossa volta, florescer nesses dias é a grande questão. É o meu desafio, eu acredito, e é o seu desafio também. E o Senhor nessa noite nos chama para florescermos nos dias difíceis. Amém? Amém? Então, no nome de Jesus, levante uma de suas mãos e declare junto comigo agora. Eu vou falar e você vai repetir. Você vai falar com toda a fé do seu coração. Você não vai simplesmente abrir sua boca. Você não vai fazer isso porque seria perda de tempo. Você vai dizer isso com todo o seu coração. Diga assim, Senhor, eu creio no teu nome e que para a glória do teu santo nome, eu vou florescer mesmo nos dias difíceis. Por isso, Senhor, estende o Senhor a tua mão sobre a minha vida e me cubra de fé e de autoridade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, você precisa florescer mesmo nos dias difíceis. E a gente começa florescendo, falando coisas boas. Quem sabe hoje é um dia que você está vivendo e que você só tem coisas difíceis para dizer sobre o que você está provando.
E eu te convido a não declarar coisas ruins, a não dizer que está tudo muito difícil. Sabe para quem que é difícil, gente? É difícil para quem anda com os pés atrelados ao pessimismo. É difícil para quem não conseguiu entender que o propósito de Deus ele vai ser muito maior sobre a sua vida a partir do momento que você rasgar o seu coração e dizer: Deus, vem, cumpra a tua vontade sobre a minha vida, vem o céu na terra, em nome de Jesus. Vamos lá então. Como é que a gente vai fazer para florescer em dias difíceis? Primeiro, observe, certifique em seu coração que para florescer em dias difíceis, Deus o ajudará. Amém? Deus está do seu lado, sim ou não? Se Deus está do seu lado, então Ele vai te ajudar a florescer. Salmista, no Salmo 19, versículo 14, diz: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu vou repetir o texto. Salmo 19, 14 diz: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Pastor, o que isso aqui tem a ver com florescer? Tem a ver que a meditação do teu coração, aquilo que você permite sair da tua boca, porque já está plantado no teu coração, sejam agradáveis a Deus. Quando o que nós pensamos e o que nós falamos é agradável a Deus, nós conseguimos florescer, mesmo no meio das mais intensas dificuldades. Deixa eu contar um momento da minha história para você. Me recordo que a época que eu era seminarista, era garoto ainda, tinha 18 para 19 anos de idade, eu morava sozinho no fundo de uma igreja. Era um antigo templo da Assembleia de Deus que tinha fechado as portas, e aí nós alugamos aquele salãozinho, e eu morava no fundo. Então era um quarto bem pequenininho mesmo, um banheiro, um quarto, e ali eu tinha uma mesinha onde eu colocava os meus livros, os meus cadernos, e tinha uma pequena cozinha onde eu cozinhava. Não tinha geladeira, e eu me lembro que a minha cama era uma cama tipo essas desmontáveis, tipo essas bicamas, só que era uma caminha desmontável. Você pegava a parte, ela era alta, composta de duas partes, mais ou menos desse tamanho aqui. E aí eu tirava a parte de cima, colocava do lado, e então eu formava a minha cama. Para você ter uma ideia, era tão grande a minha cama que eu ficava com essa parte da canela para baixo de fora. Eu tinha que colocar papelão em cima, porque senão eu sentia dores nas costas, por conta do estrado daquela cama. E naquela época, eu me lembro, como se fosse hoje, tenho muita gratidão pela vida dessas pessoas. Algumas delas não são mais vivas, mas algumas são vivas. Eu tenho gratidão a Deus pela vida delas. Eu me lembro que os irmãos da igreja faziam escala para me receber na casa deles para jantar e para almoçar, porque eu não tinha comida dentro da minha casa. Então, eu almoçava na casa de um, e quando eu chegava do seminário, que já era tarde, 10h30 da noite, tinha irmão que falava: pastor, você pode passar em casa, Alexandre, você pode passar em casa, que a gente não dorme cedo, você pode passar e jantar lá com a gente, já fica certo. Então a janta estava garantida e o almoço também. Eu me lembro de situações que eu estava com vontade de comer algumas coisas e que eu orei a Deus e que Deus trouxe no portão de casa. Eu lembro de um momento que era arroz e ovo, de manhã, à tarde e à noite, era a minha dieta. E era ovo frito, ovo empanado, ovo cozido, ovo mexido, ovo com arroz, arroz com ovo, e quando tinha alguma coisa diferente era ovo com tempero, né? Então dava uma temperada nele, perfeito, era ovo. Eu estava começando a ficar com cara de ovo nessa época. As pessoas olhavam para mim e estavam confundindo meu nome já. Então, um dia eu falei para Deus: Deus, eu estou cansado, eu estou com fome de coisa diferente. E eu acordei de manhã meio atravessado aquele dia, não sei, mas com vontade de comer carne. Eu falei: eu estou com vontade de comer carne, Senhor. E eu dobrei o joelho, eu sabia que eu podia pedir o que eu quisesse para Deus. Aí eu dobrei o joelho e falei assim: Pai, por favor, eu quero comer carne hoje. E é lógico que essa questão da escala na casa dos irmãos durou algum tempo, não todo o tempo. Mas eu lembro que ali eu já não estava mais indo na casa das pessoas, estava me virando, mas eu falei: eu estou com vontade de comer uma coisa diferente hoje. E orei a Deus.
Era mais ou menos umas 8 horas da manhã, quando eu dobrei meu joelho e coloquei diante do Senhor. E aí, quando passou, deu mais ou menos 11h30 da manhã, alguém bateu no portão da igreja, que é onde eu morava no fundo. Bateu lá no portão e eu olhei lá de cima, que era uma parte de cima assim, eu olhei para baixo, a escada. Era uma senhora da igreja. Ela falou: Alexandre, vem aqui um pouquinho. Desci lá, rápido, estava estudando, ia ter prova de grego naquele dia, coisa maravilhosa. E aí, fui até o portão, daí ela falou: não me pergunta por quê, mas eu senti no meu coração trazer isso aqui para você. Eu falei: tá bom, irmã, muito obrigado. E era um embrulho de jornal. Um jornal. Antigamente, nos açougues, o pessoal botava dentro de um saquinho, vocês lembram disso aí ou não? E enrolava em jornal. Colocava dentro do saquinho, enrolava no jornal depois e botava dentro da sacola. Cheguei dentro de casa, imagina o que tinha. Misericórdia, pensa num cara que deu pulo dessa altura aqui, mais ou menos. Carne, irmãos, carne. E eu não tinha geladeira, eu tinha que comer tudo aquilo, olha que maravilha. Pensa, fritei 1 quilo de carne, ela deu 1 quilo, eu fritei 1 quilo. E aí eu sei que eu comi carne no almoço, carne no lanche antes de ir para o seminário. A hora que eu voltei do seminário tinha mais umas 300 gramas lá. Aquele dia fiquei assim feliz da vida. O que eu estou dizendo para você? Isso aqui. É porque nós precisamos decidir florescer mesmo quando os dias são difíceis. Deu para entender? Eu decidi, eu falei: eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou dar tempo integral na obra de Deus. Eu dava tempo integral. Eu não ganhava... Não era assim, eu ganhava meio salário mínimo, era o que era para viver, para gastar com ônibus, com material de seminário, com tantas coisas. É lógico que não dava, gente. Quem é que vive hoje sozinho com meio salário mínimo? Alguém aqui conhece alguém nessa condição? Não, precisa de receber ajuda de outros, ou de cesta básica, alguma coisa assim. Então, o que eu queria que você guardasse no seu coração é que esse florescimento em dias difíceis, onde Deus está do nosso lado, não depende do lugar aonde você está ou das suas condições, nem de onde você veio. Pastor, eu vim de família humilde. E aí, eu também vim. E aí? A gente vai ficar nessa de que nós viemos de família humilde, nós não vamos florescer porque viemos de família humilde? Eu moro sozinho. Eu também já morei sozinho há alguns anos da minha vida. Gostoso não é, mas... a gente aprende muito. Eu aprendi, pelo menos eu aprendi muita coisa morando sozinho. Aprendi a cuidar da vida, aprendi a florescer, aprendi que as coisas não são do jeito que a gente quer, que a gente precisa de valorizar quando temos as pessoas do nosso lado. Eu aprendi tantas e tantas outras lições. Mas então observe, isso não depende do lugar onde você está, das suas condições e nem de onde você veio. Tem gente que fala assim: eu não tenho condição, como que eu vou florescer? Ei, meu irmão, presta atenção, tem a ver com Deus, não é com a condição que você tem nas suas mãos hoje. Tem a ver com Deus, tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Eu conheço pessoas que floresceram ganhando muito pouco. Eu conheço uma pessoa que construiu, pela misericórdia de Deus, 4 casas ganhando um salário mínimo. E foi lá, guardava, pagava aluguel, e aí foi, guardava um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, daqui a pouco foi, comprou um terreno, depois foi, com muito esforço, colocou 2 cômodos, saiu do aluguel, depois foi, começou a guardar mais, e foi sendo abençoada. Ela decidiu florescer. Eu decidi florescer um dia, nós precisamos decidir florescer. O lugar onde Deus nos plantou é o lugar onde nós devemos florescer, se completar e sermos felizes. Eu vou repetir. O lugar onde Deus nos plantou é o lugar onde nós devemos florescer, se completar, ou seja, ter completude nesse lugar, se sentir completo e sermos felizes. Por que às vezes a gente tem a tendência de reclamar onde nós estamos? É interessante o ser humano. Ele pede para Deus um trabalho, aí Deus vai lá e dá um trabalho. E aí daqui a pouco ele está fazendo o quê? Ele está reclamando do trabalho. Mas ele não pediu para Deus abrir uma porta de trabalho, e Deus então foi lá e abriu a porta de trabalho. É lógico que, se deparando com as dificuldades que cada profissão oferece, existem profissões que são muito dificultosas de serem exercidas. Mas a questão é a seguinte: você quer alguma coisa a mais para a tua vida? Então floresce, corre atrás, não desanima.
Não desanima, no nome de Jesus. Você é novo e você precisa estudar. Ah, pastor, já passei da idade. Eu conheci uma senhora que foi para o seminário com 60 anos de idade. Com 64 ela estava formando junto comigo. 64 anos de idade. Eu conheci pessoas que, depois de casados, depois de agora ter família constituída, foram estudar, tanto homens como mulheres. Eu conheço gente aqui da Betel, que hoje está estudando, não teve oportunidade há tempos passados, mas que hoje decidiu estudar, estão estudando. Um está estudando, o que vai fazer? Vai ajudar aquele que decidiu ir para o estudo agora. Quando ele terminar, já está traçado já o rumo. Olha que bacana isso. Ele vai esperar, a esposa, no caso, vai esperar o esposo se formar, aí ela vai começar a estudar. Então a gente precisa entender que florescimento tem mais a ver com Deus do que com as condições que nós temos ou com aquilo que nós achamos que somos. Porque quando a gente olha para nós mesmos e a gente começa a olhar para as nossas limitações, é difícil. Sim ou não, irmãos? Vamos lá, vamos ser bastante sinceros. Então vamos lá. Deus, às vezes, Ele vai nos plantar em lugares secos e sem vida. E Ele faz isso exatamente porque nós mudaremos aquele lugar, em nome de Jesus. Você está num lugar seco hoje? Pastor, estou num lugar tão seco, tão sem vida, então é para você transformar esse lugar. O seu local de trabalho é esse lugar seco, transforme esse lugar. A sua vizinhança é essa vizinhança sem vida, você está lá para transformar esse lugar. Lugares secos, pela fé, são temporários. Diga, é tudo passageiro. Está na luta, meu irmão? Você está no deserto? Guarda no seu coração, isso vai passar em nome de Jesus. Você vai celebrar, você vai celebrar. Agora, uma coisa importante, que as palavras da sua boca, que o meditar do seu coração sejam agradáveis a Deus. Essa é a instrução. Ah, eu quero florescer, então eu tenho que dizer coisas boas. A gente conheceu, tem um irmão aqui na nossa igreja, o Tico, ele está servindo a Deus lá dentro agora. Está lá no Kids, ele está dando aula para as crianças. O Tico, quando a gente conheceu ele, a gente chama Tico, mas é o Edivaldo, esposo da Fabiana. O Tico, quando a gente conheceu ele, o Elson vai lembrar disso, o Maurício vai lembrar, e alguns irmãos, a Ju vai lembrar também, o pessoal mais antigo, a irmã Sueli Paulina, alguns irmãos, o Gerson vai lembrar, alguns irmãos vão lembrar, Renan possivelmente. O Tico, quando chegou na igreja, ele chegou com uma bengala, carregado por uma bengala, com muita dificuldade. Maurício, lembra, Maurício? Com muita dificuldade, muita dificuldade. Ele tinha tido derrame. Ele tinha tido, acho que 2 ou 3 AVCs muito agressivos. Ele quase morreu. Essa semana a gente teve um tempo junto, de comunhão, e foi muito bacana porque a gente relembrou essa história, como a gente pôde conhecer o Tico. E eu lembro, irmãos, que às vezes a gente estava em reunião de oração, ele começava a passar mal. E aí, se você olhasse para o Tico, há, sei lá, 10 anos atrás, um pouco mais, quem sabe, um pouco mais, 9, 10 anos atrás, você ia dizer, meu Deus, que situação difícil. Só que é o seguinte, ele se rendeu ao Senhor Jesus, ele entendeu o que Deus queria fazer na vida dele e ele floresceu. E sabe como é que ele floresceu? Uma das formas com que ele se floresceu, sendo curado pelo Senhor. Você olha para ele, você fala, é uma pessoa absolutamente normal. Ele não tem nada, irmãos. Ele foi depois trabalhar de pedreiro. Trabalho pesado, luta, trabalho pesado, pesadíssimo. Não tem absolutamente nada. Mas ele teve o quê? Um AVC hemorrágico, ele quase morreu. Quando ele chegou, o braço dele era morto, a sua perna era morta, ele andava se arrastando, literalmente. Mas pela graça de Deus, o Senhor agiu e o Senhor fez com que ele pudesse florescer. Mas ele também quis, ele aceitou Jesus, ele colocou a sua vida diante do Senhor e graças a Deus por isso. Lugares secos são lugares temporários. Se o lugar que Deus te plantou é um lugar seco e sem vida, ali ele será suficiente para você. Nesse lugar você encontrará satisfação, paz, regozijo e espaço para florescer. Eu vou repetir, quando Deus está do nosso lado e vai nos ajudar a florescer, mesmo que o lugar seja seco, a gente vai poder ter o privilégio
de, no Senhor, poder encontrar satisfação, paz, regozijo e espaço para florescer. É interessante notar que, para ter espaço para florescer, às vezes a gente precisa de ser podado. Deus então vai te podar, se for necessário, para o seu próprio bem. A gente vai então para o segundo texto. Eu tenho uma segunda verdade para compartilhar com você. Todos que florescem estão inseridos na dinâmica da vida que produz frutos, mesmo quando os dias são difíceis. Você considera que a vida dos discípulos foi uma vida difícil, sim ou não? Foi muito abençoada a partir do momento do chamamento, da missão, mas quando a gente vai fazer, por exemplo, uma leitura histórica da história dos apóstolos, nós vamos ver que todos eles morreram de forma drástica, de forma terrível. É interessante quando a gente olha para esse texto, porque Jesus está falando que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que o Pai é o agricultor, e ele vai dizer que aquele que está no Senhor vai produzir muito fruto. Eu considero que essas palavras de Jesus tinham a ver com aquele momento que eles estavam vivendo e com o que viria depois. E o que viria depois? Perseguição, dificuldade e problemas. O texto vai nos dizer o seguinte, então, abra sua Bíblia, João 15, de 1 a 8, diz: Eu sou a videira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê o quê? Mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Qual é o convite de Deus? Para nós darmos muito fruto. E dar muito fruto, a gente não dá muito fruto só quando as coisas estão boas, não. Eu acho que é mais mesmo quando a gente está passando por alguns apertos. A gente consegue produzir, às vezes, muito mais. Nós temos que ser, como o salmista diz lá no Salmo 1, temos que ser como árvores plantadas junto de ribeiros de águas, que vai continuar dando fruto na estação própria, que vai continuar produzindo, que vai continuar sendo canal de bênção para as pessoas. Amém? Você precisa ser canal de bênção mesmo nos piores dias da sua vida. Pastor, mas se eu viver o pior dia da minha vida, o momento mais difícil da minha vida, como eu vou conseguir produzir alguma coisa? Se você, humanamente falando, quando se deparar com alguma situação difícil, ao longo da sua vida e concluir que você não tem forças para dar frutos em dias difíceis, guarde uma coisa no seu coração: a forma com que você vive o seu dia difícil testemunhará a seu respeito. Ou seja, você precisa manter a sua fé viva nos dias difíceis. Vou citar um exemplo para você poder ter clareza sobre o que eu estou dizendo. Há dias que são dias onde, como eu disse, o sol está brilhando lá fora, mas a gente está coberto de nuvens. Dia de perdas de pessoas que nós amamos. Um exemplo. Eu lembro do dia da perda do meu pai como se fosse hoje. Que dia difícil. Que momento complicado. Mas naquele momento, da pior perda da minha vida, uma das piores perdas da minha vida, nós nos mantivemos alinhados com os céus. A minha mãe, a minha irmã e eu. Minha família é bem pequena. E naquele dia da despedida do corpo do meu pai, porque o espírito já estava com Deus, nós pudemos celebrar o Senhor. E ali, muitos irmãos aqui estiveram lá, em Piracicaba, naquele dia, houve o testemunho, a partir da adoração e do louvor, e de palavras que foram ministradas a muitas pessoas da nossa família,
que não tem o Senhor como Salvador das suas vidas. Deu para entender? A gente pode frutificar, a gente pode ser frutífero mesmo nos piores dias da nossa vida. Um dia de perda. Você fala assim, poxa, mas o que vai acontecer de bom no momento como esse aqui? Testemunho. As palavras, a palavra que foi pregada, a palavra que foi anunciada. Olha para a sua vida, de repente você olha para a sua condição. Eu me lembro agora, nesse exato momento, do dia em que nós recebemos o primeiro diagnóstico de câncer da Helenice. Nós íamos naquele dia, era um dia de semana, ter um trabalho de evangelização. Então ela ligou para mim em casa, ela tinha acabado de pegar o resultado do exame, e aí ela falou, olha, infelizmente deu um resultado não agradável para nós. E ela estava em casa, eu morava a alguns quilômetros da igreja, 17, 18 quilômetros da igreja, mais ou menos. Eu pastoreava num bairro e eu morava no centro da cidade. E ali eu falei, espera um pouquinho que daqui meia hora eu estou chegando em casa. Era mais ou menos o tempo que eu levava para sair da igreja e chegar em casa. 25 minutos, meia hora. Eu fui para casa, ali ela leu para mim novamente o exame. Nós oramos a Deus, nós clamamos o Senhor, e naquele exato momento eu fiz uma pergunta para ela, você está bem para ir para o evangelismo? Você está bem para ir para lá agora? Para esse momento, faltavam umas 2, 3 horas para acontecer esse evento. E ela falou, não, o reino de Deus ele tem que ser anunciado. A gente vai, de qualquer jeito, fazer o que a gente tem que fazer, nós vamos juntos. E aí coloquei ela no carro, a gente foi, tivemos o nosso evangelismo, foi um momento maravilhoso, muito abençoado. Quando a gente chegou lá, a gente compartilhou com o pessoal orou por nós, orou por ela, a gente chorou, lógico que a gente chorou, a gente ficou preocupado, lógico que a gente ficou preocupado, mas nós decidimos florescer nos dias difíceis. Você está conseguindo entender o que é que Deus está querendo falar com você nessa noite? Então eu quero dizer para você que se você está passando por um momento de perda na sua vida, Deus quer usar isso para que você possa florescer no meio das suas perdas. Se você está passando por um momento de questionamento, que às vezes a gente tem essa tendência de querer questionar alguma coisa, Deus quer fazer com que você floresça no meio do seu questionamento. É como essa imagem não dá para vocês verem porque ela está um pouco escura. Apaga para a gente, Flavião, toda essa iluminação da frente para ver se o pessoal consegue enxergar bem. Pode apagar toda essa iluminação aqui do palco também. Agora deu para vocês visualizarem bem. Quando eu escolhi, volta lá na primeira página, fazendo um favor, Isaac, lá da chamada, lá, isso, florescendo em dias difíceis. Essa imagem me chamou a atenção. E eu disse, isso aqui tem tudo a ver com aquilo que é a mensagem que Deus plantou no meu coração. Eu procurei essa imagem. Olha, eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, que até mesmo as imagens a gente pede para Deus mostrar para nós. Não é simplesmente a gente escolher uma imagem aleatória, não é isso. Ela tem que traduzir alguma coisa, e essa imagem ela traduz isso. Você tem um pé de cacto, e ele está no meio de um deserto muito grande aqui em sua volta, e ele decidiu florescer. Pode acender para a gente, por favor, a luz do palco, obrigado, Deus abençoe. Deu para entender? Deu para entender, meu irmão? Você precisa florescer. Você precisa florescer. Os meus dias estão difíceis. Você precisa florescer. Pastor, eu estou vivendo um momento de mais dilema da minha vida. Você precisa florescer diante dos seus dilemas. Pastor, eu estou diante de escolhas tão importantes, de decisões tão sérias. Você precisa decidir de forma que você possa dar muito fruto em nome de Jesus. As escolhas que nós fazemos, ou elas vão determinar uma boa colheita ou uma péssima colheita. As nossas escolhas hoje, elas definem muito. Então, na dinâmica da vida, 3 coisas são importantes que você guarde no seu coração. Fruto é resultado de esforço e nutrição. Você precisa de se nutrir com a palavra de Deus. E de ter esforço também, produzir. Fruto é esforço, não é do dia para a noite que a coisa acontece. Segunda coisa, os frutos nem sempre são como nós gostaríamos que fossem. Sim ou não? Todo fruto que a gente produz é do jeitinho que a gente queria? Irmãos? Irmãos, vamos lá, estamos juntos, amém? Todo fruto que a gente produz é do jeito que a gente queria que fosse? Não, é a mesma coisa se você for diante de um pé de laranja.
Você vai observar um pé de laranja, você vai ver frutos, muitos frutos. Eu gosto de, quando eu vou lá para as Minas Gerais, no sítio do meu cunhado tem um monte de pé de laranja, de fruta, é muito gostoso. E aí quando a gente chega diante de um pé de laranja, um pé de mexerica, você vai ver que tem mexericas mais bonitas, mais coloridas, mais maduras, mais interessantes, agradáveis aos olhos, e você vai ver que tem aquelas que são meio pequenininhas. Aí eu pergunto, qual que é a mais importante, a pequenininha ou a maior? Do nosso ponto de vista humano, a gente vai valorizar aquilo que enche os olhos, só que tudo isso é fruto de esforço. Então o que eu quero dizer com isso é, valorize mesmo os pequenos frutos que você está dando hoje, em nome de Jesus. Amém? A gente não começa grande. Ei, escute o que eu estou te dizendo. Você não começa grande. Você vai se tornar grande. O tempo vai passar e você vai crescer. Deus vai te abençoar. Você vai ser abençoado. Os frutos nem sempre são como nós gostaríamos que fosse. Frutos são resultado intencional de trabalho. Aí vem a pergunta, como é que eu posso produzir frutos? Como produzir frutos? Eu tenho aqui 12 rápidas dicas para você. Guarde no seu coração. Primeiro, seja praticante e não apenas ouvinte da palavra de Deus. Você quer dar frutos, então você precisa estar com o seu coração entrelaçado à palavra de Deus. Segundo, caminhe com pessoas de visão. Você precisa de caminhar com gente de visão. Se você caminhar com gente medíocre, você vai se tornar um medíocre. Se você andar com gente fofoqueira, você vai se tornar um fofoqueiro. Se você andar com gente que tem visão clara de vida, a sua visão vai ser transformada. Se você andar com gente ousada nos seus projetos pessoais, certamente você vai ser abençoado. Eu andei com gente ousada na minha vida. Eu louvo a Deus porque um dia Deus colocou sobre a minha vida um pastor que era visionário, principalmente nessa questão de construção, de prédio, de coisas maiores. E eu aprendi, pela misericórdia de Deus. As lições ficaram gravadas no meu coração. E eu me lembro que quando estavam sendo lançadas as fundações de um edifício de 7 andares, eu estava junto daquele pessoal, junto daquele pastor. Ele era pastor de uma igreja muito grande, e eu era membro dessa igreja, mas eu vi aquele pastor, através do seu exemplo, puxando barras de ferro dessa grossura aqui, e cada um então foi fazer a mesma coisa. Eu vi, e eu fui influenciado pela vida dele, e eu fui lá também puxar ferro naquela construção junto com ele. Nós somos influenciados, então caminhe com gente que enxerga além. Caminhe com pessoas que vão acrescentar amadurecimento e crescimento para a tua fé. Não caminhe com pessoas que estão aquém daquilo que Deus quer te levar. Se você andar com gente que está atrasada na jornada, muito provavelmente essas pessoas vão atrasar as suas conquistas também. Então toma muito cuidado com o tipo de gente que você anda. Agora preste atenção. Não é só dentro do contexto chamado igreja. É no mundo secular também, principalmente no mundo secular. Se você é empresário, se você é um profissional liberal, se você tem o seu negócio na sua casa, se você começou a descobrir agora as facilidades que existem através do mundo virtual e está querendo ganhar dinheiro com isso, meu irmão, você tem que voar com gente que está voando alto, não é com... Entendeu? Você vai voar com galinha, você tem que voar com águia. Galinha dá uma batida de asa, cai até ali, não vai voar alto nunca na vida, porque não foi feita para isso. Agora uma águia, ela vai alçar as grandes alturas, e você tem que ser assim, como uma águia. Você precisa se conscientizar que quando a sua visão for como uma visão de águia, você vai tirar os seus pés do chão, você vai alçar o seu primeiro voo, e o primeiro voo que Deus vai colocar você vai ser para te levar a lugares mais altos em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Pastor, estou prestes a começar o meu negócio. Vai com Deus. Você tem confirmação do céu? Então vai para cima, meu irmão, sem medo de ser feliz. Vai para cima. Não, mas o momento, que momento, irmão? A gente foi chamado para florescer em dias de crise, em momentos difíceis. É quando a figueira não está florescendo que a gente vai florescer. É quando as malhadas dos currais estão mentindo, quando a safra das azeitonas não está vindo, e quando a gente olha para as parreiras e não vê nenhuma fruta ali.
É nesse momento que a gente tem que entender que Deus chamou a gente para fazer a diferença, em nome de Jesus. Então caminhe com pessoas de visão. Em terceiro, passe pelas estações sem se estagnar, seja como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Em quarto, comprometa-se sinceramente com o seu crescimento. Em quinto, não caia no jogo das comparações, não fique se comparando com os outros. Não caia nessa besteira. Porque aquele cantor, porque aquele pastor, porque aquele ministro, porque aquela pessoa, porque aquele músico, porque aquele engenheiro, porque aquela secretária, porque aquele atendente. Não, você é único. Cresça do jeito que Deus te formou, você é luz, Deus te chamou para brilhar no nome de Jesus, mas não caia no jogo da comparação, você é único, meu irmão, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é único. Nath, você é única, hein? Você é a benção. Você é única. Você é única, Yas. Irmã querida, a senhora é única. Maurição, a senhora é única. Tioada, você é única, Tioada. Priscila, Toninho. Em nome de Jesus. Jonas, você é único. Não tem gente que mexe melhor no negócio que você, Jonas. Você é o melhor. Você é único, porque Deus te criou. A senhora é única. Deus é maravilhoso quando colocou a senhora no mundo. A senhora é única. É a menina dos olhos de Deus. Amém, Renan? Você é único. Deus te criou desse jeito. Você é único. Pastora Sueli, a senhora é única. Nívia, todos vocês, meus irmãos, somos únicos. E sabe o que é legal? É quando a gente não cai nessa besteira de querer se comparar com ninguém. Olha, esquece disso, larga. Não faz isso. Não faz nem se for na área profissional. Aquele profissional, tá, que legal. Você pode até olhar para o exemplo dele. Está dando certo, mas toma cuidado. Toma cuidado. Em nome de Jesus. Não queira cantar igual os bons cantores, que não vai dar muito certo, né? Nossa, aquela pessoa canta tão bem, né? Aí você começa a fazer até os trejeitos. Não precisa disso. Canta a música do jeito que você sabe cantar, irmão. Amém? Você não precisa dizer vitorioso és. Você não precisa dizer isso. Você precisa dizer vitorioso é, na tempestade está. Você não precisa colocar um Zé, você não precisa de fazer nada disso. Você precisa de ser quem você foi chamado para ser. Assim que é bom. Tá bom, irmão? Amém? Então, dá o seu melhor para Deus aí, porque Deus é contigo. Pastor, então tem que ser único. É isso aí. Não cai no joguinho da comparação, não. E nem quando os cabecinha de baga chega perto de você e fala assim: mas você precisa de ser igual fulano. Que precisa ser igual a nada. Eu preciso ser quem Deus me chamou para ser e ponto final. Acabou. Amém? Pastor, você precisa pregar igual. Não precisa pregar igual a ninguém, irmão. Você precisa pregar do jeito que Deus me chamou para pregar e ponto. É assim. E é assim que eu sou feliz. Vamos lá, não caia no jogo das comparações. Em sexto, não viva do seu passado frutífero. Ô louco, viver do passado frutífero nem do seu passado frutífero você tem que viver. Nossa, mas naquela época da minha vida, irmão, passou, já era, ficou para trás. Nós estamos em 2024, você está falando de 1989, você está falando de 1975, o ano que o pastor nasceu. Você está falando da década de 90, embora que eu acho que eu tenha vivido na melhor época da história, né? Sem saudosismo aqui, mas eu sei o que é brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de carrinho de rolemã, de deitar na enxurrada de água. Irmãos, tinha um decidão perto de casa lá, pensa numa enxurrada que vinha. Eu deitava na enxurrada e a água passava por cima da minha cabeça, assim, ó, fazia tipo uma cachoeira. Eu deitado no canto da sarjeta, assim, a água vindo com tudo. Caco de vidro, não estava nem aí, com pedra, com nada. Melhor época. Ia brincar de esconde-esconde, já ia na árvore mais alta, perto dos fios. O fio estava um palmo do meu rosto, eu estava lá. Misericórdia, Jesus. Aquele fiozão de alta tensão, só Deus para ter misericórdia. Mas foi a melhor época. Nossa, pastor, para viver isso aí, estou fora. Então não viva do seu passado, volte ao passado para tirar forças de lá, mas não para viver lá de novo não, em nome de Jesus. Aprenda a romper com aquilo que é cômodo. Pastor, eu tenho um cômodo lá em casa. Não, não é isso. É que é confortável para você, sabe? Você tem que sair do conforto às vezes. Você quer alguma coisa a mais na tua vida?
Você vai ter que abrir mão do seu conforto às vezes. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas às vezes. Quando a gente quer ver vidas rendidas aos pés do Senhor, a gente precisa de se esforçar por elas. Reaja. Aprenda a romper com aquilo que é cômodo. Reaja, obedeça. Ore, clame, jejue. Se humilhe aos pés de Deus e dependa de Deus. Minha última palavra aqui nessa noite, gente, é a seguinte. O florescimento em dias difíceis só é possível quando nós reagimos na dependência de Deus. E preste atenção agora. E reorganizamos as nossas emoções com foco no céu. O que eu preciso entender é que o céu precisa descer na terra. Amém? E quando eu consigo colocar o meu coração no lugar, mesmo diante das crises, das dificuldades, dos problemas, quando eu organizo o meu entendimento, aí eu consigo ser frutífero. Quando eu coloco as minhas emoções no devido lugar, e aí então eu tenho foco no céu, e eu desejo que o céu se manifeste aqui na terra. Aí há uma coisa que se chama completude. Eu vou me sentir completo, pleno. Bom, tem alguém que vai trazer para nós um vislumbre do que é chorar amargamente pelo seu momento de dor, e alguém que recebeu do céu uma nova oportunidade para tocar o barco adiante. Nós estamos falando do rei Ezequias. Eu vou ler Isaías 38, de 1 a 16. O que é bacana desse texto é porque ele foi escrito pelo próprio profeta que viveu essa história. Então é muito especial. Diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 38 do livro de Isaías. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Fico tentando imaginar o susto que Ezequias não deve ter levado, embora que, pelo grau da sua enfermidade, ele já imaginasse que as coisas não estavam muito bem para o seu lado. Verso 2 diz, Ezequias, o que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele recobrou as suas emoções a partir da oração. E ele disse o seguinte, diante de Deus, lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E o texto diz que Ezequias chorou amargamente. É um choro de soluço mesmo. É aquele choro assim, do mais íntimo do coração. E observe, então a palavra do Senhor veio a Isaías. Só abrindo um parênteses aqui. É lógico que Isaías tinha saído da presença do rei e estava indo embora, mas a palavra do Senhor veio a ele. E quando ele estava atravessando o palácio, lá no meio do pátio, a palavra do Senhor veio a Isaías e ele disse, vai Ezequias e diga assim, assim diz o Senhor, o Deus dos teus antepassados, Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Amém? Bom, antes de falar sobre reagirmos de forma organizada diante das pressões e das dificuldades da vida, nós precisamos mencionar quais são os possíveis indícios de que nós perdemos a visão da vida. E eu quero falar sobre isso durante alguns instantes. Quais são os indícios de que nós perdemos a visão do todo, nós estamos nos perdendo? Observe, quando nós começamos a perder Deus dos nossos olhos, o nosso coração está desalinhado dos céus, algumas coisas começam a acontecer. Nós saímos, primeiramente, da gratidão e entramos no terreno da ingratidão. É mais ou menos assim. Deus já fez tanta coisa na minha vida, tanta coisa na minha história, mas por conta do problema, por conta da dificuldade, aí eu tiro os olhos de Deus e agora me volto com ingratidão diante do Senhor. E a gente então começa, por que eu estou vivendo isso, Deus? Começa a questionar Deus. Eu não estou dizendo que você não pode perguntar para Deus coisas, eu não estou dizendo nem que você não pode questionar Deus. A gente procura ensinar o tempo todo aqui a partir dos nossos ensinos, da Betel, das pregações, de sala de aula, que nós precisamos tentar, quando passamos por provas, perguntar para Deus o para quê, para que nós estamos vivendo aquilo.
E tomar cuidado com essa questão do questionamento para não se tornar uma atitude de rebeldia. Mas é normal você questionar, e eu também já questionei algumas coisas. Não é pecado, quero que você entenda isso, não é pecado. A gente só tem que tomar cuidado na forma com que o fazemos, é isso. Quando nós perdemos o foco, nós estamos aí com o nosso coração mais tendencioso, por conta dos problemas, a nos enfraquecer, nós perdemos o alvo. Depois nós abrimos mão da vontade de Deus e das suas respostas. É mais ou menos, se eu tiver resposta, tá bom, se eu não tiver, tá bom também. Não, irmão, não é assim. Você quer a resposta de Deus, então ore pela resposta de Deus e peça que o Senhor responda a sua oração. Nós somos tomados pela indecisão diante das provas da vida. A ingratidão invade as nossas vidas, as nossas convicções começam a se abalar se a gente não tomar cuidado. E por último, nós abrimos mãos do excelente, ficamos com aquilo que é mais do que confortável. E para que nós sejamos abençoados, como eu disse, vou repetir nessa noite, não sei por que estou repetindo, a gente vai ter que abrir mão daquilo que é confortável para nós. É assim com tantas pessoas, e pode ser que seja assim, tenha que ser assim com você. Como então reagir e reorganizar a mente nos dias difíceis, sem deixar de ser frutífero? Eu tenho 4 dicas, eu quero finalizar com elas aqui. Primeiro, não olhe para as circunstâncias com pessimismo, não olhe, mesmo que não existam recursos humanos diante dos seus olhos. A gente estava conversando hoje numa aula do CTM, e entramos no assunto sobre a visão, é a primeira aula da classe 2, sobre visão, a visão e a missão da Betel. E aí eu falei para eles que eles também precisam sonhar. E acabei mencionando que eles precisavam ter anseios, como por exemplo estudar. E aí, alguns, eu sei, que têm dificuldade financeira por essa questão do estudo. É normal que as pessoas tenham dificuldades. Aí um jovenzinho da nossa sala, o Felipe, ele olhou e falou assim: pastor, tem uma faculdade que está oferecendo um curso de pedagogia gratuito. Eu falei, gente, está aí a oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça. A oportunidade vem assim de mão beijada muitas vezes. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite é que, por vezes, o que basta para nós é nós termos um anseio para florescermos quando os dias são difíceis. Eu tenho vontade de fazer. Ora a Deus e coloca diante de Deus. E quando as oportunidades aparecerem, aproveite essas oportunidades. Então, olha para além das circunstâncias. Eu não tenho dinheiro. A gente está diante de um momento que nós estamos pedindo um milagre para Deus. Não é isso? Estamos pedindo um milagre, a gente está pedindo um terreno para Deus. Terreno a priori para a gente fazer o nosso local de lazer da Betel. Isso foi conversado agora esses dias atrás numa assembleia que a gente teve aqui. E a gente está pedindo o que mesmo? Um milagre. E milagre é coisa extraordinária, você concorda? O milagre é além. Aí se você perguntar para nós hoje, pastor, qual é a condição da igreja? A gente não tem dinheiro nem para comprar meio lote, irmãos. Acho que até dá, né? Pela fé dá, né, Maurício? Pela fé dá. Mas nós já estamos vislumbrando algo maior. Algo maior. Essa semana a gente sentou, conversou e nós estamos fazendo a proposta para um terreno. Amanhã eu acredito que já vai ser encaminhada essa proposta, é amanhã que vai ser encaminhada por proprietário e vamos aguardar. Eu só sei de uma coisa, que Deus está no controle. Depois a gente vai falar mais sobre isso e vocês vão entender o que é um milagre. Vocês vão entender o que é um milagre. Vocês vão conseguir contemplar o que é um milagre, em nome de Jesus. Você crê em milagres? Sobre a vida da igreja? Sim ou não? E sobre a sua vida? Qual é o milagre que você está precisando provar diante de Deus? Pede para Deus. Qual é o seu milagre? Pastor, eu estou precisando de um milagre na minha vida. Pede para Deus, coloca diante do Senhor. Segunda coisa, ninguém além de Deus pode decretar que é o fim. Tem gente que já decretou sua própria falência.
Ei, meu irmão, é Deus que diz quando é o começo, quando é o meio, quando é o fim de todas as coisas. Em terceiro, caminhe com pessoas que caminham em sintonia com Deus. Essas pessoas, elas são muito sensíveis à voz do Senhor. A gente precisa dar atenção a elas. E por último, creia no poder da oração e nos livramentos de Deus. Deus vai te dar livramento para que você possa florescer em nome de Jesus. Amém?